Bom dia, meus irmãos. Paz seja com teu coração. Antes de mais nada, quero expressar aqui minha alegria de poder estar aqui com vocês. Sei que tem um encontro nesse momento de casais, Mas é muito bom poder rever alguns irmãos que representam aqui parte enorme da minha história e, de certa forma, também representando aqueles que não estão aqui na presença física, hoje. Mas quero deixar registrado aqui também meu amor pelos irmãos de longas datas, Irmãos que fizeram e fazem parte da minha vida, da minha história e da minha família. Zezé? Muito bom revê-los. Eu fico muito feliz em poder estar aqui com vocês, tá bom, meus irmãos? Deus siga fluindo, assim como através das canções aqui, da palavra cantada. Eu estava ali confrontado assim, com o Espírito Santo, muito feliz com Deus e muito feliz com o Espírito Santo por causa da sincronia. É coisa assim tremenda você não conversar, e através dos louvores da palavra cantada você perceber que o Espírito Santo de verdade, além de estar nesse lugar, ele quer comunicar, E a gente fica feliz porque a gente vê o fluir, do Espírito Santo. Então, assim, eu quero, em nome de Jesus, poder dar seguimento àquilo que o Espírito Santo já vem falando através das canções. E essa semana, eu nem ia começar assim, não. Mas essa semana, até baseado no que a irmã estava ministrando ali, eu recebendo esse renovo de Deus no meu coração, na minha vida, porque essa semana foi uma semana um pouco diferente, difícil, que provou muito aquilo que eu quero, de alguma forma, repartir com vocês aqui, uma reflexão com vocês. É muito difícil quando nós passamos por situações que provam a nossa devoção ao Senhor. É muito difícil quando, diante de algumas situações que acontecem no curso, na nossa vida, diária, você ouve alguma coisa ou você passa por alguma situação que prova, confronta diretamente e que faz você provar e de fato expressar o quanto você é devoto a Deus com aquilo que você de fato crê. E essa semana foi uma semana muito diferente para mim e para minha esposa, porque nós recebemos um diagnóstico médico, Está aqui o Arthur, que é irmão do Guilherme, é gêmeos, o Arthurzão. O Gui ficou. O Gui é um filho, assim como o Arthur, especial, mas o Gui ele é um autista, E ele tem muita dificuldade, muitas vezes, de estar em ambiente fechado. Então, muitas vezes, ele não participa assim, em reuniões, alguns tipos de reuniões com a gente. Está aqui a Amandinha, minha esposa, e um companheiro aqui, o Silvio, que veio com a gente também. E essa semana a gente ouviu um diagnóstico e diferente, Você está diante de um médico e a gente está ouvindo algumas coisas, e de repente o médico parar para você e falar assim: por que você entristeceu seu coração com o que você acabou de falar? Aí eu estava de cabeça baixa, olhei para a médica e a gente estranha, Ela começou a falar algumas coisas. E ela falou assim: por que você se entristeceu no teu coração? Por causa da minha notícia, da minha palavra. Você não sabe que a última palavra é do Senhor? Você não sabe que a última palavra é de Deus, não foi, meu amor? Eu olhei, eu falei, amém. Na hora ela me deu um levante assim, eu falei, que coisa linda. Mas interessante, meus irmãos, que veio exatamente num tempo que eu venho sido confrontado por Deus. Por que acontece? Eu penso que tudo aquilo que a gente vive, que a gente pode falar, que gerou uma carga dentro de nós, é aquilo que de fato é vivo, que você vive aquilo ali. Por exemplo, nem toda palavra, me entenda bem o que eu vou dizer, nem toda palavra, por si só, ela está apta, pronta para ser ministrada, vamos dizer assim. Tem coisas que você primeiro precisa viver aquilo dentro, Franco tem falado muito esses dias sobre aquilo que é interno, que expressa o que é externo, expressões externas daquilo que está dentro. Assim, aquilo que se torna carga, você pode ter certeza absoluta, aquilo que se torna carga para alguém, essa transferência de carga, essa palavra que gera peso, confronto, ela é gerada dentro de nós primeiro.
E aí, através de nós também, lógico. Por isso que eu estava ali, Senhor, que seja um fluxo, né? Que continue, porque realmente eu senti uma presença do Espírito Santo, uma comunicação de Deus muito forte através dos louvores. E aí, voltando para a doutora, ela olha para mim e ela fala, por que você está com o coração entristecido? Você não sabe que a última palavra não é minha, é de Deus? Uma médica fala isso, né? Aí eu olhei, claro que eu ouvi Deus falando, né? Não tem como, né? Aí eu falei, eu creio nisso, doutor, eu creio. Ela, então por que você está triste? Eu falei, porque... Aí contei um pouco, né? Falei, eu tenho um filho, a gente sempre é muito difícil a gente ouvir, querendo ou não, a gente confronta com a nossa humanidade, por mais que a nossa fé, a gente tem que se apegar naquilo que a gente crê, né? Trazer à memória o que nos dá esperança. Mas diante de um diagnóstico, diante de uma palavra, o que sempre é provado é o quê? O quanto nós realmente cremos, o quanto aquilo que a gente crê se torna prático no dia da prova. Se a gente vai dar glória a Deus, né? Se a gente de fato vai viver assim, não, Senhor, eu confio em Ti ao ponto de verdade, eu praticar isso agora. E ela não parou por aí. Interessante que ela falou assim, olha só, me dá licença aqui rapidinho. Ela meio que se despiu de médica e veio como uma irmãzinha e olhou para nós e disse, vocês não sabem que vocês são escolhidos por Deus? Eu falei, não, amor, a gente, né? Foi um dia especial. E ela falou, vocês não sabem que vocês foram escolhidos por Deus? Vocês não sabem que tudo isso tem um propósito? Você não sabe que você é um homem de Deus? Você não sabe, mãe, que você é uma mulher de Deus, escolhida para, inclusive, ser modelo com tudo isso que está acontecendo na vida de vocês para abençoar a pessoa? E, conclusão, a irmã me deu uma leve burdoada, me chamou, me animou, me trouxe de volta ao eixo ali com a palavra. E aquilo só me confrontou com aquilo que estava no meu coração. Porque esses dias, Deus tem colocado algo no meu coração. E se eu pudesse dar um nome aí, meus irmãos, a essa mensagem, essa reflexão, seria entre a devoção e a traição. Porque eu fiquei muito confrontado e venho sido muito confrontado com algumas coisas que a gente não só vive, mas também com coisas que a gente vê, né, no nosso dia a dia. E eu, saindo dali, um pouquinho antes dali, o Cláudio, né? Cláudio, vocês devem conhecer, vocês conhecem, né, Claudinho? Me liga e fala, Rafa, como é que está teu domingo de manhã? Claro, a gente tem nosso encontro lá, tua disponibilidade, a disposição de estar lá com os irmãos lá de manhã. Eu falei, eis-me aqui, né? E aí, e logo depois eu entrei, foi assim, entrei lá na consulta médica. Quando eu saí, eu já sabia que já estava no meu coração. Falei, Senhor, que isso seja de fato uma ponte para que seja gerado em mim, mas também através de mim para os irmãos também que vão estar ali. E aí eu quero pegar emprestado uma frase. Essa frase foi dita há 200 anos atrás por um evangelista americano chamado D.L. Moody, um grande evangelista, né? Acho que muitas pessoas conhecem. E ele diz assim, abre aspas, nosso grande problema é o tráfico de verdades não vividas. Tentamos comunicar o que nunca experimentamos em nossas vidas. Essa frase tem mais de 200 anos, mas eu também acho que cabe muito bem para os nossos dias. A gente vive um tempo, irmãos, onde era assim, antes das mídias sociais, um pouco da questão da internet, essas coisas todas, e com o advento, quando chegou a internet, a gente tinha aquele cuidado com os irmãos com o tipo de conteúdo, né? Até hoje é assim, mas com o que está se alimentando, né? O que está recebendo, o que está ouvindo. Mas a gente tinha muito cuidado com as heresias, com os pregadores aí que falavam muita heresia, ainda tem. Mas hoje a gente vive um outro fenômeno. Eu acredito que a gente vive um tempo hoje que o fenômeno é de boas pregações, coaches maravilhosos, né? Coisas assim, oradores maravilhosos. A gente vê um momento diferente, de bom conteúdo. É assim ou não é? Uma impressão só minha. Tem coisa boa, não tem? Tem. Mas, ao mesmo tempo, isso me confronta muito. Por quê? Porque a partir do momento onde o nome ele ultrapassa, né, o nome, ele entra no lugar dos frutos, onde os likes, onde a pessoa ela se torna mais evidente do que o próprio Senhor,
o próprio Jesus e os frutos, né? Isso começa a me incomodar. Eu não estou aqui, nem é esse o foco, não. Eu quero usar isso como pano de fundo para aquilo que eu quero falar, tá? E pretendo ser muito breve, embora eu tenha aqui só umas 18 partes, estou brincando. Mas eu quero ser muito pontual nesse tema, só quero usar isso como pano de fundo. E o que acontece? Nós vivemos um tempo hoje onde o fenômeno é diferente, né? Temos vivido dias de muita qualidade de palavra, mas de pouco conhecimento de frutos. Você vê muito lobo solitário por aí, né? Muita gente que a internet deu voz, né? E encontra pessoas, encontra. Ouvintes sempre vão ter. Mas a verdade, irmãos, que eu quero atentar aqui, é justamente para aquilo que prova o que de fato é nossa primeira vocação como discípulo. E eu vou chegar lá. Como eu falei, se eu pudesse dar um nome, seria entre a devoção e a traição, né? Porque eu quero usar 2 exemplos assim nas Escrituras que estão por uma diferença de um versículo, que é uma curiosidade muito bacana. A gente vai chegar lá. Bem, a revelação de Jesus, ela exige a devoção. Só que para que a gente possa de verdade entender o que é uma vida de devoção, de comprometimento com esse Senhor, né? E eu digo que, por exemplo, a palavra, o conteúdo, é lógico que isso faz parte da vida de um discípulo devoto, porque um discípulo devoto ao Senhor, ele está cheio de palavra, tá? Mas a palavra proferida, ela é gerada através da carga, lembra? Ela é gerada através de algo que acontece dentro também. E aquilo gera frutos. E os frutos são bons frutos, e frutos que, a Bíblia fala de frutos que permanecem. O que faz perpetuar uma espécie, por exemplo, de uma árvore frutífera, é a continuidade da semente, né? Se aquela semente acabar, né? Se aquele fruto ali, aquela semente acabar, em algum momento vai interromper aquele processo daquela continuidade e logo não vai se perpetuar o fruto. Então, o fruto é o fruto da árvore boa, ela tem que dar fruto, mas frutos que permaneçam. Como que permanece? Através daquele processo contínuo da semente, caindo, morrendo e gerando frutos. E vamos lá. Para muitos, amados, a vida devocional, para muitos, tá? A vida devocional é um processo de um tempo. Já ouviu aquela expressão? Você fez seu devocional? Como é que está a tua vida devocional? Já ouviram isso, não já? Como é que está seu devocional? Jovens ouvem muito. Pô, e aí? Como é que está teu tempo de devocional com Deus? Claro que tirar um tempo para tornar prático aqueles que a gente chama de disciplinas espirituais, né? Jejum, oração, leitura da palavra, que a gente chama de disciplinas espirituais, isso faz parte, mas faz parte de uma dinâmica de vida de um discípulo. Amém? Então, assim, não é um tempo exclusivo. Tirei 1 horinha, meia horinha, 40 minutos, tá? Tirei o meu tempo de devocional com Deus. Bem, só isso não é devocional. E só isso também não expressa a minha devoção ao Senhor. Isso é um momento que você tira, volto a dizer, como se a gente pudesse falar assim, vou tirar um tempo a sós com Deus para me desligar, né, um pouco mais, um tempo que eu possa tirar de qualidade para orar, para ler, para fazer um jejum e assim exercitar as minhas disciplinas espirituais. Amém? Outra forma equivocada também que a gente precisa ajustar é aquele momento que as pessoas, de uma certa forma, creem também, acreditam, que esse momento esses cultos, né, que a gente chama de culto de afeição, ou eu falo culto de afeição porque a gente veio aqui com sentimento mesmo, para aqui com vontade de estar diante de Deus, de adorar o Senhor, enfim, expressar esse momento aqui, né, junto com os irmãos de adoração, de louvor, de palavra, enfim, tudo isso aqui faz parte, o congregar faz parte, lógico, mas como, não sei se vocês já viram também, tem muito em adesivo de carro, assim, domingo sem missa, semana sem graça, não sei se vocês já viram isso. Já viram isso? Tem nada com os irmãozinhos católicos, não é isso. Mas não é também um dia da semana. Tem uma musiquinha que me incomoda muito. Meu filho gostava muito dessa musiquinha
Eu não vou falar o nome da irmãzinha, não, mas a musiquinha fala assim, em algum momento da musiquinha, ela falava assim, poxa, Deus só pede um diazinho na semana, chamando a atenção do menino por causa de preguiça. Eu falei assim, pô, mas Deus só pede um diazinho na semana, gente? Um dia na semana Deus pede, como se a gente estivesse ofertando a Deus, né, um dia de devoção. Eu falei assim, não, aí eu tive que, né, meu filho gostava muito dessa música, não vou dar dica da música não, senão a gente vai acabar lembrando da irmãzinha, e realmente é uma crítica, que não tem nada de devocional e de devoção em dar a Deus uma... Quanto que Deus te pede? É um dia na semana, meu irmão? O que Deus te pede? Hã? Fala mais alto. Tudo. Tudo é o quê? Tudo. Como é que você vai exemplificar tudo? Não tem. Tudo é tudo, irmão. Então, devocional não tem um momento a sós, somente. Isso faz parte de uma vida dinâmica de um discípulo, assim também como não é um dia na semana. E assim também, meu irmão, que aí a gente vai entrar, vou chegar lá no texto, que é onde eu vou finalizar, quero finalizar com esse texto que eu quero ler com vocês. Mas outra coisa também que prova, que acaba provando, né, na nossa vida de devoção, nossa vida devocional a Deus, são situações que às vezes acontecem, né, que provam a nossa vida. Vocês já repararam, às vezes as pessoas vivem muito animadas, né? Só vem para os cultos e, né, para as reuniões da igreja, celebração, animado, e dança e canta e tal. E às vezes alguma circunstância da vida, né, por mais que se pareça, né, fervorosa no seu espírito, alguma coisa acontece, geralmente acontece quando alguém está olhando para outro alguém, né, quando ele muitas vezes está mais devoto a outro alguém do que para quem ele deveria realmente ser, foi para quem ele entregou a sua vida e diz que é senhor da sua vida, né, e em algum momento toda aquela euforia, aquele gesto fervoroso, o que acontece? Igual o balãozinho japonês. E na outra vez, já soltou balão japonês? Meu pai comprava, acho que não tem muito jovenzinho, mas tem alguns jovens há mais tempo aqui, vai lembrar. Bem, ele vinha com os sacos cheios de balão japonês. Agora, depois que cresce, a gente dá razão para o balão japonês, que é melhor o balãozinho japonês que você solta aqui e cai na rua do lado. Ele quase não sobe, né? É bom porque não queima nada, né? Não estraga. Né? Mas a gente ficava revoltado com aquele balão japonês. Soltava aqui, às vezes eu amarrava a linha da pipa no balão japonês, porque dava para abraçar e trazer de volta. Então o balão subia aqui, caía ali. Eu falei, pô, cara. Ele comprava saco de balãozinho japonês. É assim, muitas vezes é assim. Sabe, aquele fervor, aquele ânimo, aquela coisa toda. Por quê? Porque, de alguma maneira, aquele momento ali é como se fosse uma bateria sendo recarregada. É o momento que ela tem do domingo, né, domingo sem missa, semana sem graça, é um momento de recarga. E, às vezes, as pessoas levam anos da sua vida para compreender, né? Infelizmente, levam muito tempo da sua vida para compreender que uma vida de devocional é uma vida dinâmica de devoção. E aí, meus irmãos, o que significa devoção? Devoção, tem a raiz da palavra no latim, significa afeição, ligação afetiva, sentimento amoroso, dedicação, que é entrega, dedicação, entrega, sacrifício e culto. Vou repetir. Afeição, que é essa ligação, né, afetiva, sentimento, aquela coisa do amor também. A dedicação. Dedicação fala de custo também. Dedicação fala de preço, né, de renúncia, enfim, de entrega. Sacrifício. Sacrifício é oferta, mais entrega, né? E culto. E aí é verdade, amado, que a partir do momento que nós conhecemos Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, a vida devocional, ela se torna um estilo de vida. Amém? E aí, a partir desse estilo de vida, nós vivemos num conflito de decisão diária entre duas opções. Por quê? Porque o discípulo de Jesus ele não tem como viver no meio termo.
Ele não tem como, não existe. Imagina uma escada rolante. Se você sobe a escada e fica aquela escada rolante, você não vai ficar parado, vai. Ou você vai subir ou você vai descer. Eu sou dessa tese. Eu defendo que um discípulo de Jesus não existe aquela coisa do o cara está estacionado. Não. Não está estacionado. Ou você cresce em Deus, amadurecendo a sua vida dinâmica de um discípulo de Jesus, na sua vida de devoção a Deus, e amadurece como um discípulo de Jesus, ou você desce. É simples assim. É prático, não é? Não é prático? A fé, ela precisa ser exercitada com obras. Eu não posso me dar um pouquinho da sua fé, pega um pouquinho da minha, lembra disso? Lembra alguma coisa? Não é assim? Não funciona. Então você precisa exercitar a sua fé. Então, a partir do momento que eu decido ser um discípulo de Jesus, eu assumo um compromisso de ser um escravo por amor, né? Mas de uma dedicação que vai se tornar de dentro para fora e que vai demonstrar e que vai depender de muita afeição, dedicação, de sacrifício, de culto, e a partir desse momento isso se torna um estilo de vida. É um estilo de vida confrontativo que vai nos colocar sempre ou diante ou diante da devoção ou diante da traição. Amém ou não amém? Amém. Então, as nossas escolhas, elas manifestam a minha devoção. E aí, meus irmãos, o que é posto em prova quando estamos diante das decisões? A nossa devoção. O quanto nós vivemos de verdade como discípulos de Jesus. Isso eu não estou falando, amado, da nossa perfeição, tá? Eu estou falando da nossa continuidade, daquilo que nós decidimos viver. O quanto isso vai nos custar, se nós vamos tropeçar, isso é lógico. Ou não? Amém ou não? E, inclusive, diante das nossas falhas, o que vai ser provado, inclusive? A nossa devoção. O quanto custa para nós fazermos o caminho de volta. Ué. Entendi isso, amado? Então, o que é posto em prova diante do pecado? O que é posto para nós em prova diante do pecado, diante das ofertas? A nossa devoção. O que é posto para nós em prova diante da falha humana para conosco? A nossa devoção a Deus. Porque diante das falhas humanas, aí eu até botei aqui no parênteses, pode ser líder, discipulador, amigo, diante das falhas humanas, diante da injustiça, diante daquilo que a gente acredita que está sofrendo, que a gente está sofrendo uma injustiça, né, contra nós. O que é posto em prova? A nossa devoção a Deus, amado. Ou vocês nunca perceberam, ou não conhecem alguém, ou até mesmo já passou por isso, de algum momento olhar para alguém, olhar para a pessoa que falhou, ou viu alguém naufragar na fé porque se magoou e se feriu contra alguém. É assim ou não é? Aí você fala assim, o nosso argumento, a nossa palavra, quando a gente lidar com isso, é o quê? Mas Jesus, amado, onde você colocou? Mas é fácil? Não. Porque gera essa expectativa de ver em alguém, ou numa liderança, seja quem for, gera-se uma expectativa de ver em alguém o quê? Ver Cristo, ver, né, o modelo. Mas o ser humano é falho. Então, o que é posto quando tem uma falha humana contra nós? A nossa devoção. O que é posto quando nós estamos no meio da tribulação? O que é posto? A nossa devoção, a prova da nossa fé. O que é posto em prova diante dos deleites da vida? Fala para mim, os prazeres da vida. O que é posto em prova? O que custa? Será que não custa separar, por exemplo, um tempo, que a irmã estava falando aqui, realmente? Chama para uma reunião de oração, de intercessão, que você vai ver quanto custa. Mas vamos rolar uma peladinha, vocês vão ver quanto custa. Para ver um filminho, enfim. Os deleites provam também. Os prazeres provam. Ou não? Sim ou não? Eu sei que vocês muito menos que a mim, mas me prova. Mas eu sei que vocês passam por isso muito mais tranquilo do que eu. Mas, e das perseguições? Sim ou não? O que prova?
diante da perseguição. O Franco estava até falando ontem na reunião de homens lá, estava falando de uns casos, no meio da reunião, acho que o André lembra disso, ele falou assim, para o perseguidor, ele não quer saber qual é a tua bandeira denominacional, não quer saber se tu acredita em aspersão, imersão, ele quer saber se tu é cristão, meu irmão. É isso que vai ser posto tu é cristão? Cerol, vum. Não quer saber se você crê na perseguição, né, minha irmã? Se vai ser antes ou depois, no meio. Isso daí, essa briga arminiana, calvinista, meu irmão, é cristão? Cerol, acabou. Então, no meio da perseguição, o que prova? O que prova no meio da perseguição? A tua devoção. E aí, quando por qualquer motivo desvio minha devoção a quem eu sirvo, seja novos relacionamentos, novos amigos, trabalhos, isso também põe em prova a minha devoção. E isso eu deixei por último, como último pontinho aqui, para a gente fechar naquele texto, lembra que eu prometi? Mas, porque eu acho que isso é um mal do nosso... nós vivemos um momento de muita distração, gente. Muita distração. E olha, não tem mais idade. Eu acho que a tecnologia pegou até os baby boomers, até os antigos. A tecnologia e tudo aquilo que está tudo muito fácil. Você não precisa... só vai a shopping comprar roupa, coisa se você quiser, porque você pode fazer de dentro de casa, né? A Shopee que eu diga. Eu sei que né, as mulheres gostam muito mais de Shopee do que do homem, né? Mas tem a Shein, e por aí vai. Está muito fácil comprar, né? Está muito fácil você assistir, só vai a cinema, se você quiser também. E por aí vai, está tudo muito prático, muito rápido. Já há muito tempo você não precisa sair mais para comer, né? Se você quiser, você pede comida muito rápido na tua casa, né? E por aí vai. Está muito fácil ter acesso a muita coisa, muito entretenimento, muita coisa. Então, por conta de trabalho, por conta de lazer, por conta de deleite, novas amizades, tudo isso tem sido uma oferta, né, muito grande para desviar nosso foco. Antigamente, o celular era feito só para fazer ligações. Hoje, ele até liga, né? Ele até faz ligações, né? Acho interessante que o meu celular até liga. Ou seja, a função principal dele é um detalhe. Né? Assim, a função principal dele é um detalhe. Por quê? Porque faz tudo. Faz tudo. Até de trabalho a lazer, é tudo. Hoje você com o equipamento, acabou. Você resolve tudo. Então, assim, mas ao mesmo tempo também rouba tudo. Pode roubar tudo. Sim ou não? Eu sou que eu gosto muito disso aqui, irmãos, ainda. Ó. Sou da velha guarda. Tem coisas que eu não mudo. Eu gosto do papel. Eu já acho que eu vou chegar aqui, meu celular está 100%, mas eu acho que vai dar ruim, então eu levo no papel. Eu gosto de escrever. Então, assim, tem coisas que isso aí é coisa minha. Mas porque, principalmente, eu corro o risco de desfocar. O maior desafio foi botar meu filho no online, no período de pandemia. Isso foi doideira, né? Imagina, uma criança, quando ele chegou lá, eu fui na reunião de pais, parecia um exemplo. Eu cheguei lá, todo mundo, era meio que obrigatório ter um celular. Meu filho ainda não tinha celular. Não tinha, e não era porque eu sou... Não, é porque eu não tinha celular. E tudo era em aplicativo, não sei o quê. Eu falei assim, meu Deus, vou ter que dar um celular para ele. Mas a minha preocupação não foi essa. Sabe qual foi? Levantei a mãozinha. Pois não, pai. Olha só, eu sei que os filhos de... Eu tenho essa brincadeira. Né? Eu sei que os filhos de vocês não vão ter essa dificuldade. Mas eu tenho um pensamento. Meu filho não vai conseguir abrir essas abas no celular e ficar só assistindo aula e fazendo as coisas só da escola no celular. Eu ainda prefiro a cadeira e o professor. Ainda tem essa possibilidade. Não estava em pandemia, não, gente. Não estava, não. Era coisa de teste, de não sei o quê, pegar. Falei, ainda tem a possibilidade, fiz essa brincadeira. Tem a possibilidade ainda da parte de reforço, a gente ter a cadeirinha e o professor? Porque imagina um adolescente, gente. Para a gente é difícil, né? A gente sai abrindo várias janelas. Então, assim, amado, tem muita coisa hoje que desvia nosso foco. Não é assim? Então, isso também prova o quanto para nós é custoso e quanto para nós respondemos a nossa vida de devoção.
Que escolha. Não, isso agora eu domino. Lembra do salmista? Quieta-te, minha alma, porque ainda adorarei ao Senhor. Você tem que dar ordem, ordem, ordem. Ordem aqui domina a ordem. E repreende também, se for o caso. Não é assim? Mas você precisa dominar. Porque teu Deus é tudo aquilo que te domina. É simples, eu sempre ensino assim. Quer saber quem é teu Deus? É aquele quem você presta culto, devoção. Se o teu celular te domina, ele é teu Deus. Se a televisão te domina, ele é teu Deus. É simples. Tudo que te domina se torna o teu Deus. Amém? Abra a tua Bíblia, agora a gente vai abrir a Bíblia. E vou fechar aqui com vocês. Esse é o cenário que eu gostaria de falar com vocês. Meus irmãos, só um detalhe. Me ajudem com o tempo, tá? Não sei como é que é o esquema, mas me ajudem com o tempo. Mas esse cenário, meus irmãos, ele é aquilo que ele vai exemplificar aquilo que nós conversamos até aqui sobre a devoção e a traição. A gente vai estar diante desse tempo sempre, desse dilema, né, vamos dizer assim, dessa escolha. Marcos, capítulo 14, ele vai contar a história, duas histórias assim muito coladinhas, e que me chamou a atenção muitas vezes, eu lendo, e depois eu comecei a refletir sobre isso, né? E eu queria que você abrisse Marcos capítulo 14, versículo 3. Do 3 ao 9 vai falar sobre a história de uma mulher que vocês conhecem, mas vocês só não sabem o nome. E vocês vão entender por quê. Mas vocês conhecem a história dela. Jesus falou que a história dela seria contada, né? Mas diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume, com preciosíssimo perfume de nardo puro. E, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixa, por que a molestais? E ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória, ou para a memória sua. Bem, essa é uma história linda, linda, de devoção, porque aqui ela une todas as características, né, vamos dizer assim, que nós falamos sobre as expressões de devoção. Primeiro, se a gente a começar, que era uma mulher marginalizada, era uma mulher, né, já é, por ser uma mulher, né, com o estilo de vida dela. Depois ela leva tudo o que custava para ela, que era um perfume preciosíssimo. Se a gente for entrar no contexto, inclusive, do perfume, né, só para contextualizar, era assim, toda mulher, ela guardava um nardo precioso para a noite de núpcias, para o seu noivo. E diz os estudiosos que esse vaso, né, esse jarrim de alabastro, ele tinha um formato onde ele só poderia ser rompido uma única vez. Ela guardava o nardo, rompeu uma única vez, era como se ela tivesse rompido realmente aquele momento dela com o noivo. Então era uma forma de sacrifício, de expressão também e de pureza, e de entrega. Bem, os discípulos, ou aqueles que estavam ali, automaticamente fizeram conta, fizeram o cálculo e chegaram num custo, né, da coisa. Pô, a gente podia aqui, né, e deram de
né, de espirituais na coisa. Não, a gente podia aqui dar aos pobres. E Jesus, então, explana, traz a ótica, né, de adoração, do que ela fez, do que representou aquilo ali, de quanto custou, e de fato foi uma ação de adoração e de preparo para a sepultura. Só que um detalhe também maravilhoso, irmãos. Diante de uma mensagem dessa, o nome dessa mulher nunca foi dito. Jesus não falou, ninguém falou o nome dessa mulher, lembra disso? Ou seja, toda a expressão e tudo que está contido nessa mensagem não depende de quem foi, do nome de quem foi. Toda essa devoção, toda essa expressão, e aí volto lá, né, no que a gente começou falando, do fenômeno que a gente vive nos dias de hoje, dessa coisa de onde as pessoas, né, os caça-likes aí do movimento caça-like aí, onde as pessoas elas acabam querendo, né, os nomes aparecem muito mais do que seus frutos, e quando se sabe, a gente vê que os frutos não expressam muitas vezes nada daquilo que a palavra diz, que a boca diz. E isso me gerou um impacto muito grande, porque a gente leu até o 9. Não foi assim? Tá passando aqui? Então tá. Joga o 10 para mim, por favor. Do mesmo capítulo. Nós lemos até o 9. Lê lá para mim. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar. O que aconteceu aqui? Mas a gente não está falando de adoração agora, de devoção agora? No 9. O que aconteceu no 10? O que estava acontecendo antes, irmãos? Mudamos o texto? O que mudou aqui? Mudou alguém, não foi? Uma figura? Aqui tem um nome. Os mais novinhos não sabem o que é malhar Judas, né? Como meu filho solta pipa no celular, de repente tem um Judas no celular, não sei. Mas eu sei que vocês não, os mais velhos não, mas eu já malhei Judas. Geralmente Judas era quem da rua? Quem já malhou Judas? Fofoqueira, não era assim? Chegava lá, malhava o Judas. Tinha uns nomes lá que eu botava no Judas lá. Depois minha mãe descobria, vara cantava, mas já tinha malhado o Judas lá. Devia boteco. Mas, irmãos, olha que coisa incrível. Além do nome, aqui a gente está falando de alguém que conviveu com Jesus. Pelo menos 3 anos e meio. Era ali, estava ali se relacionando com Jesus. E o que ao mesmo tempo, quando ele teve a oportunidade, o que aconteceu? O que ele tinha que expressar ali, amados? A devoção. Quando diante de Pedro fala para Jesus assim, certamente eu não vou te trair e tal, e quando ele ficou de frente para a perseguição, para a situação, o que aconteceu? E Jesus alertou ele? Alertou. Irmãos, o que é diferente de nós nos dias de hoje? Quanto tempo você passa com pessoas preciosas te ensinando, te ajudando no caminho que você deve andar com Jesus? Quantas vezes você experimentou de Jesus? Quanto tempo você passa se relacionando, tendo essas experiências de devoção com o Senhor, e no momento exato que põe em prova, por algum motivo você é posto em prova a tua vida de devoção, a gente não se encontra aqui. Queridos, é exatamente assim. A gente sempre vai estar diante de situações onde a gente vai precisar expressar a devoção, e isso vai expressar o quanto custa para nós, o quanto realmente nós vivemos para Cristo. Amém ou não amém? Então, Jesus ele termina, né, aquele cenário, aquele momento falando da mulher. Eu posso dá tempo de eu contar um testemunho aqui rapidinho, muito engraçado. Dá tempo, vocês me suportam rapidinho. Eu fui convidado uma vez para ministrar num lugar, e é aquilo, o coração do homem é enganoso, né?
eu sei que de você, irmão, o meu não presta. O meu não presta. Mas eu fui convidado para ministrar. Minha esposa está aqui de prova, foi muito engraçado, mas foi muito de Deus, cara. Mas foi muito engraçado. Foi assim, vou resumir. Eu fui para um outro país. Olha só que coisa legal, né? O cara foi convidado, saiu do país, ficou todo bobo. Mas eu fui debaixo de muito temor, tremor. Falei, poxa, Senhor, que, como diz meu amigo Flecha, na Felipe, que a mensagem, né, supera o instrumento, todo espiritualzinho, né? Que a gente fica logo, né, receoso, né? Dependência do Espírito Santo, vou ministrar, como se vocês que a gente tivesse aqui não tivesse a mesma responsabilidade, né? Não tivesse que trazer nada, só o ouvido. Não, a gente sempre tem que trazer alguma coisa. Bem, e eu fui, cheguei lá, e olha, foi difícil, hein? Porque eu cheguei lá, no segundo dia, né, meu amor, acho que eu tive uma crise renal. Nunca tinha tido na minha vida. Olha, não desejo para ninguém, sério mesmo. Quem já teve problema com rins sabe o que eu estou falando. O negócio é triste. E homem não aguenta mesmo. Dizem que é comparado com a dor do parto, né? E, graças a Deus, não preciso, né, passar por isso. Bem, e aí mas isso não foi, que foi interessante, amado. Eu estava muito com dor. Quem estava comigo era cunhado de Andrezinho ali, Guilhermo. E aí eu pedi ajuda a Guilherme para me ajudar com o portunhol, né, a traduzir lá. E só que eu estava com muita dor no rins. E aí eu orei, fui, aí os irmãos passaram a palavra, eu comecei a falar e foi aquele português arrastado com dor aqui atrás. E eu fiquei aquela, assim, sabe, muito moidinho com Deus. Só que foi um tempo assim incrível, como se eu estivesse realmente passando eu entendi que era Deus. E eu sentei ali com dor e muito feliz porque os irmãos compreenderam e foi uma bênção aquele momento ali. E só faltavam mais uns 4 dias para estar lá. Falei, Jesus, me ajuda. Só que, olha o que aconteceu, que tem tudo a ver com isso aqui. A irmãzinha subiu. Vamos orar pelo irmão. Aí começaram a orar, aí falaram, Senhor, muito obrigado pela vida do irmão Marcelo, porque o Marcelo, Senhor, era uma bênção e tal. Aí o irmão já começou do lado a ficar inquieto, falou assim, para corrigir, que meu nome é Rafael. Aí quando o irmão veio, eu falei assim, fica tranquilo. Falei assim, fica tranquilo, deixa ela abençoar o Marcelo, de repente tem algum Marcelo. Mas, e o Marcelo? Meu irmão, nunca ouvi tanto Marcelo na minha vida, e o Marcelo. Aí, amém. Eu sentei, porque os irmãos vêm sempre do Brasil para nos abençoar, e é uma bênção e tal, aquela coisa. E eu sentei, e aí aquela ali estava rindo para caramba, né? Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, realmente, né? A mensagem, ela tem que superar o instrumento. Ninguém precisa saber quem eu sou, inclusive. E era tudo sobre mim e sobre o Senhor, amados. O que essa mulher fez, talvez, se acontecesse eu sei que com vocês não, mas comigo, eu queria essa honra. É muito bom você ser reconhecido para a tua adoração, teu sacrifício, não é assim? Quanto custa receber, meu irmão, glorifico a Deus pela tua vida. E eu defendo isso, essa tese, essa teoria aí, que a glória de Deus é visível realmente. Quando alguém olha para você e fala, meu irmão, eu glorifico a Deus pela tua vida, é porque Ele está vendo, e é visível mesmo. Amém? Então é muito bom você ouvir isso, aquilo dá aquela, né, leve, e você percebe que é gostoso, você, poxa, graças a Deus, pode ser verdadeiro, não estou, né? Mas eu vi que era tudo sobre mim, a minha vida e a minha relação com Deus. E o Senhor falou comigo, meu filho, não foi você pediu antes de sair? Foi você orou? Eu falei, claro que foi, Senhor. Foi sim, e continue assim. E a gente ficou rindo assim, cara, horrores, ficamos rindo assim, por quê? Porque realmente, irmãos, isso confronta totalmente aquilo que nós somos, aquilo que nós falamos que queremos viver para o Senhor, aquilo que nós decidimos viver. Amém ou não amém? Então, assim, nós ficamos diante de um quadro aqui, onde a vida, todos os dias, saindo daqui, de repente num trânsito, indo para casa, toda hora nós ficamos diante dessa escolha, dessa decisão, e vamos ter que decidir entre a devoção e a traição.
o quanto vai custar e o quanto eu vou trair aquilo que eu mesmo declarei. Amém? E, meu irmão, se tem alguém aqui que não conhece esse senhorio, esse amor de Jesus, ou alguém que vai nos ouvir, é porque você precisa compreender que isso é uma grande libertação de você mesmo. Não é um sacrifício, isso não pode ser um sacrifício doloroso, isso tem que ser por amor, porque quando você nega a si mesmo, você decide viver para Cristo, você experimenta a liberdade, a novidade de vida, isso é maravilhoso. Imagina o quanto foi libertador para essa mulher e o quanto foi difícil para aquele homem. Entende o que eu estou falando, amado? Tanto é que a gente sabe o final dele triste. E aí, meus irmãos, posso fechar? Posso fechar em nome de Jesus? Bem, eu vou fechar com mais um texto, que é para deixar para todos nós, que é para falar sobre a grande vocação de um discípulo de Jesus. Qual é a nossa primeira vocação como discípulo de Jesus? Um exemplinho. Eu sempre falo isso, irmãos, que o grande problema da vida de Lázaro foi Jesus ressuscitá-lo. Sabia disso? Por que eu falo, brinco com isso? Porque Lázaro estava tranquilão. Era amigo de Jesus, não era? Jesus amava Lázaro, não era? Então ele estava bem? Ter amizade com Jesus era bom? Era bom, não era bom? Lázaro estava tranquilão. Um dia Lázaro morreu. O que aconteceu? Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. O que aconteceu depois que Lázaro foi ressuscitado por Jesus? O que aconteceu? Vocês lembram do que aconteceu? Começaram a conspirar contra Lázaro. Por quê? Já pararam para pensar? Por que quiseram matar Lázaro? Hã? Opa, aqui. Era o quê? É isso aí. Ele era a prova viva do milagre de... Você é uma prova viva do milagre de Deus? Então, como você acha que tem que estar seu mar? Tem que estar brando? Crente, em Cristo, cristão, como você acha que vai estar o seu mar? Trouxe um marinheiro comigo só para falar isso de novo para ele. Falo isso direto, estou brincando. Eu falo para os meus amigos, tem um marinheiro que eu falo assim, ó, mar brando não forma bons marinheiros. Eles ficam rindo. Irmãos, se nós somos prova viva do milagre de Deus, como disse aqui minha irmãzinha, se nós somos a prova viva da glória de Deus, como você acha que vai ser o mar das suas decisões? Hein? Ah, mas eu sou cristão, por que a grama do vizinho está sendo mais verde do que a minha? Não, porque eu sou cristão e minha vida só começa... Eu ouvi isso, tá, irmãos? Ó, eu ouvi. Foi eu escolher Jesus. Minha vida virou. Eu falei, é lógico, meu filho, é lógico que vai virar algumas coisas, porque agora você vai também, além da luta contra o inferno que se levanta, também tem a luta tua diária de você provar o quê? A sua devoção, as suas disciplinas espirituais, o quanto você morreu, a tua dificuldade vai ser maior mesmo. Mas também, meu amigo, o que acontece com os humilhados? O que aconteceu com o nosso modelo maior inspirador das nossas vidas, hein? Alguém se humilhou mais do que ele? Alguém sofreu mais do que ele? Alguém foi mais fundo do que ele? Alguém foi mais exaltado do que ele? Não. Quem é o modelo da tua vida? Quem é o teu modelo inspirador? São pessoas? São as circunstâncias? O que prova para ele, no mar das tuas decisões, é o quê? A sua devoção. E termino aqui em nome de Jesus. Eu acho que eu não posso ir além também. Também não quero ficar aquém, mas não posso ir além. Marcos capítulo 3, versículo 14. Esse eu gostaria de terminar com vocês. Esse tempo, pelo menos. Porque aqui ele expressa a nossa vocação e aquilo que eu falo que fundamenta
todo o início e fundamenta toda a vida da carreira cristã. Diz assim, 3,14. Eu falei 3,14? Isso. Então, vou ler com vocês que a minha versão aqui está diferente. Então, designou 12 para o quê? Vamos repetir de novo. Designou 12 para... Designou 12 para... E para... Qual é a primeira vocação? Fala lá, mano. Estar com Ele. Não ponha obra, não ponha nada antes de estar com Ele. Não faça nada na sua vida, não inicie seu dia sem antes estar com Ele. Ele não te chamou para trabalhar, para fazer acontecer, sem antes estar com Ele. É a partir do momento que nós estabelecemos uma relação dinâmica de devoção, de estar com Ele, que Ele nos envia a pregar, a trabalhar. Meu irmão, as coisas podem ser legítimas da sua vida. Mas eu estou começando aqui, eu tenho que cozinhar, tenho que levar as crianças para a escola, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Muitas vezes a dinâmica do seu dia atrapalha a sua dinâmica de comunhão com Ele. Entende o que eu estou falando? E mesmo que a sua dinâmica seja feroz, ore com Ele em espírito, né? Anda ali com Ele, traga memória. Exercite as suas faculdades, né? As suas dinâmicas, as disciplinas espirituais, dando ordem à sua mente, ao seu corpo físico também, e por aí vai. Lembrando que o Espírito vai estar sempre pronto, né? O Espírito está pronto. Então, queridos, em nome de Jesus, eu, mais uma vez, agradeço demais, de coração, esse tempo, estar aqui com vocês. Como eu falei, eu tenho um amor, assim, uma história muito linda de irmãos que me viram crescer. Eu posso falar Zezé, porque Zezé não muda. Pô. Eu fico careca, deixo barba, tiro barba, mas ela não muda, está ali com aquele sorrisão largo, e é muito bom ver Márcio também, Marcinho da flauta. Nem sei onde está a flauta, Márcio? Não vi a flauta. Pô, Marcinho da flauta, também a outra não muda, não. Mas Armandinho também não muda, vejo Armando direto no sítio. Mas, meus irmãos, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu, de fato, creio que na dinâmica da nossa vida, na carreira cristã, a gente sempre vai estar diante desse momento. A gente vai sair daqui, a nossa vida continua, a dinâmica da vida continua, nós somos discípulos de Jesus. Se você que me ouve, ou seja, pelas mídias aí, pela internet, ou que vai chegar em algum momento, né? Ou alguém que foi convidado, vocês estão aqui. Meus irmãos, em nome de Jesus, se você precisa, de verdade, restaurar, sabe, reacender a dinâmica da tua vida com Deus, eu creio que hoje é o teu dia. Porque o que o Senhor quer estabelecer contigo é uma relação de amizade. Esse texto final que a gente leu aqui, Jesus ele chamou pessoas para estarem com Ele. E não existe nada melhor do que estar com Jesus. Estar com Jesus até nos leva a ter uma dinâmica de um trabalho, né? Porque nós não temos como andar com Jesus e isso não gerar trabalho, isso não gerar uma dinâmica de ganho de vidas, de serviço, né? Quando você caminha com Jesus, você também começa a compreender, a olhar como Jesus olhou, não é assim? Jesus ele é capaz de olhar para a multidão e ver ovelhas. Muitas vezes, meus irmãos, a gente olha a ovelha quem está do nosso lado no dia de culto, ou no grupo pequeno, ou no dia da reunião. Jesus não teve essa ótica, meus irmãos. Jesus olhou para a multidão e viu ovelhas aflitas sem pastor. E muitas vezes essa dinâmica da vida nos impede de ver nossos vizinhos, as pessoas que trabalham, que estão com a gente na faculdade, no trabalho, ou um vizinho, como ovelhas aflitas. Mas caminhando com Jesus,
você deixa de olhar para você, você renuncia também o quê? A tua vida, a tua dinâmica da tua correria e começa a olhar para fora. Basta você andar com Jesus. Basta você andar com Jesus quando os irmãozinhos falam, vamos orar lá na casa do fulaninho que mora lá no último beco, na última rua, da última favela. Você vai pagar o preço porque você está caminhando com Jesus. Amém ou não amém? E a partir do momento que você começa a caminhar com Jesus, você também é livre de tudo. Você começa a despir. Porque caminhando com Jesus, você recebe cura. Caminhando com Jesus também com os seus irmãos, quando você começa a pagar esse preço de estar com os teus irmãos, sabe o que acontece? Você é curado e muitas vezes você nem percebe. Você passa por livramentos e você nem percebe. Quantas vezes eu cheguei em reuniões da igreja com dores físicas, e quando eu fui perceber, eu já não tinha mais nada. Não era assim? Vocês já experimentaram isso? Porque o corpo de Cristo, ele supre, ele cresce através da justa cooperação de cada parte. É através da graça de Deus que é distribuída através do corpo. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus, aquele que pode ficar de pé? E em nome de Jesus, de verdade, eu creio que Deus ele quis ministrar, e Ele está ministrando nos nossos corações nesse tempo, sabe? E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e através das canções o Senhor foi, da palavra cantada, né? O Senhor foi confirmando aquilo que estava cheio no meu coração, porque, de fato, essa semana foi diferente para mim, né? Por aquilo que eu falei, mas pôs em prova as minhas decisões, aquilo que eu decidi há muitos anos atrás e que eu tenho que perseverar. Porque se eu perseverar, o que vai acontecer? Ser fiel até o fim. E dar-te-ei a coroa. E eu não quero que nada roube a minha coroa. E eu sei que você também não quer. E eu sei que se você está aqui é porque você também tem no teu coração a fé nele. Então, que em nome de Jesus, diante de... Eu não sei, eu não conheço os corações, né? Aquele que sonda, ele conhece o teu coração, sabe como você entrou nesse lugar. E uma coisa eu tenho certeza, que assim como eu, você também passa por dificuldade, por dilemas na sua vida, momentos que você é posto em prova. Porque isso faz parte. Porque no mundo nós teríamos o quê? Mas eu tenho que ter o quê também? Bom ânimo. Porque o meu modelo inspirador, o que ele fez? Porque eu venci. E se eu venci, você também pode vencer. Ele diz isso. Então esse ânimo, amado, não é um ânimo pessoal, natural, um ânimo que vem do Espírito. Então eu preciso estar com Ele. Eu preciso preservar a minha comunhão com Ele, porque estando com Ele eu vou desfrutar de uma amizade com Ele. E desfrutando de uma amizade com Ele, eu vou também desfrutar de trabalhos com Ele. Meus irmãos, a gente vive um momento de muita correria até para Deus. Existem muitas pessoas trabalhando para Deus sem Deus. Indo sem Ele. Trabalhando sem Ele. Por quê? Porque já não priorizou mais ou não prioriza mais o estar com Ele. O estar com Ele é o início de tudo, meus irmãos. Estar com Ele é o combustível da minha vida, da tua vida. Estar com Ele revela de verdade os frutos. Mais do que as palavras, o que nós precisamos é que esse mundo ele perceba os frutos. Os frutos, irmãos. O que Deus quer é que você seja uma carta viva, um bom perfume, um sal que salgue, que dê sabor. Isso é muito mais do que falar, meus irmãos. Falar bonito, pessoas falam. A aparência. Meus queridos, vamos viver o orgânico, vamos viver a família, vamos viver o relacionamento. E eu, graças a Deus, eu sei que essa igreja que reúne aqui persevera nisso, então persevere também, meus irmãos. Pague o preço, porque você estando junto, você está com Ele. Você vê o mover, o agir de Deus através da comunhão. Mas no perseverar, que eu digo, você vai ter que perseverar com chatinho, com careca, com gordinho, com chatinho. Mas você também é chatinho. Você também é falho. Mas a gente persevera, porque eu creio que eu posso cooperar, porque aquela debilidade do irmão também coopera comigo e me faz crescer. Amém? Senhor, nós estamos aqui em nome de Jesus. Muito obrigado pela tua presença, pela presença do Espírito Santo. Oh, Deus. Oh, Senhor.
Como é bom estar contigo, Jesus. Oh, meu Pai. Pai, eu tenho certeza que Tu nos reuniu aqui nessa manhã para compartilharmos isso juntos, Senhor. Esse tempo, essa palavra também, essa verdade maravilhosa. E, Senhor, nós queremos ser encontrados assim contigo. Nós queremos caminhar contigo, então nós queremos diante de todas as dificuldades, Senhor. Eu tenho certeza que meus irmãos estão aqui juntos comigo nessa oração, de que nós queremos de fato permanecer contigo, Senhor. Senhor, diante dos dilemas, das debilidades, das fraquezas, das tribulações, do mar revolto, Senhor, que possamos de verdade estar com nossos joelhos resolutos, Senhor, ao invés de dobres. Que nós possamos de verdade caminhar contigo, Senhor, seguir caminhando contigo, e isso nós precisamos do Senhor para isso. Nós precisamos dar auxílio, do socorro do Espírito Santo para isso, Senhor. Pai, eu não conheço os corações, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe muito bem como nós entramos, como as pessoas entraram aqui, Senhor. Não sei se alguém aqui entrou nesse lugar desanimado, fragilizado por as suas seguidas quedas, suas seguidas debilidades, Senhor, e fraquezas. Mas o Senhor conhece, Senhor, muito bem. Pai, em nome de Jesus, libera aqui, Senhor, uma unção, um óleo, como foi dito aqui, um óleo fresco sobre nossas cabeças, Senhor. Pai, nos dê essa graça, Senhor, de servir ao Senhor para o resto das nossas vidas. Mas não como um pesar, Senhor, não sofrendo, mas vivendo livres, escravos por amor. Compreendendo que não há ninguém, não há nada, ninguém que possa ser comparado, Senhor, à graça de poder servir, a maravilha de servir a Jesus, de ser Teu, Senhor. E como eu creio, Deus, que eu falo com um Deus que ouve e responde às orações, com um Deus que é tão bom pertencer, é tão maravilhoso pertencer a um Deus de amor. Senhor, nós estávamos antes presos, Senhor, perdidos nos nossos delitos e pecados, Senhor. Éramos filhos da perdição, mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Oh, meu Deus, que maravilha! E esse amor nos constrange todos os dias, Senhor. Esse amor que nos constrange, Senhor. Então nos ajuda, Pai, a permanecer firmes, fiéis até o final, Senhor. Até o dia do Senhor. Até o dia do Senhor. Querido, se você se encontra assim, quer de verdade fé, queria te convidar aqui. Quero orar com você, te dar um abraço. Eu sou o primeiro da fila, tá, meu irmão? Eu preciso desse Senhor, eu preciso dessa graça, preciso desse renovo, preciso desse óleo. Eu quero permanecer com o Senhor. Eu entreguei a minha vida e eu quero que Ele seja meu Senhor para sempre. E não importa, meu irmão, não importa o tamanho do teu dilema. Você pertence a Ele. E nada pode te separar desse amor, do amor que está em Cristo Jesus. Não é a fome, não é a nudez. Lembra disso? Lembra de Romanos 8? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nada, nada. Você pode agradecer a Deus por esse amor. Oh, meu Deus, que amor tremendo, maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque nada, nem a morte, nem os principados, nada pode me separar desse amor que está em Cristo.